Oi, meus queridos. Meu nome é Lúcia e minha vida nunca foi fácil. Fui tirada da minha casa quando ainda era menina, forçada a casar com um homem cruel e precisei lutar com todas as forças para sobreviver. Mas eu não deixei o destino me derrotar. Hoje vou contar minha história, porque eu sei que muita gente já passou ou ainda passa por algo parecido. De onde você está ouvindo essa história? Quero saber, então comenta aqui embaixo. E já se inscreve no canal, porque essa história vai te mostrar que por pior que a vida seja, sempre há um caminho para recomeçar. Agora, escuta com atenção, porque o que eu vivi não foi fácil. Mas eu venci. Nasci em 1944, num pedaço de terra perdido no interior, onde tudo era mato, sol quente e o cheiro do café torrado invadia as manhãs. Meu pai, Coronel Ambrósio, mandava e desmandava naquelas bandas. Um homem duro, de olhar seco, que botava medo até nos mais valentes. Minha mãe, Dona Esther, era calada, franzina, vivia com a cabeça baixa. Lá em casa, quem falava mais alto era sempre ele. Aprendi cedo que a gente tinha que obedecer sem chiar. Meu pai vivia dizendo que mulher nasceu para cuidar de casa, botar comida na mesa e criar filho. E minha mãe só balançava a cabeça, como quem concordava sem querer. Eu tentava me achegar nela, buscar um carinho, mas era como abraçar o vento. Ela já tinha desistido de tudo. O medo virou minha companhia. Tinha 3 irmãos, mas nenhum prestava para mim. Osvaldo, o mais velho, puxou o jeito bruto do pai. Se achava dono de tudo e adorava me ver chorar. Roberto e Vicente seguiam pelo mesmo caminho, rindo quando Osvaldo me empurrava ou puxava meu cabelo. Eu era só um estorvo para eles. Mulher, naquele tempo, só tinha serventia quando crescia para casar e parir. Minha vida era aprender os serviços da casa com minha mãe e sair da frente do meu pai quando ele estava de mau humor. De vez em quando eu via umas meninas brincando na beira do rio, rodando os vestidos, gargalhando como se o mundo fosse leve. Eu não conhecia essa leveza. Minha vida era balde de água fria nas costas e chão para esfregar. Desde pequena, já sabia que minha sina era outra. Um dia, quando eu tinha uns 9 anos, escutei meu pai falando com um sujeito sobre mim. Já tá mocinha, logo arruma um bom marido para ela. Ele disse como se eu fosse um cavalo sendo vendido. Meu estômago revirou, mas eu calei. Aprendi que mulher que abre a boca apanha, mulher que chora apanha, mulher que discute apanha. Então eu engoli seco e abaixei a cabeça. A única coisa que me dava um respiro era a leitura. Minha mãe me ensinou a juntar as letrinhas em segredo, com medo do pai descobrir. Eu lia jornal velho escondida no porão e sonhava com um mundo diferente, onde mulher tinha direito a escolher seu destino. Mas sonho é coisa perigosa. E lá em casa, desejar qualquer coisa além do que meu pai queria era pecado grande. Naquele tempo eu não sabia, mas meu destino já estava traçado. Meu pai já tinha planos para mim, e nenhum deles envolvia felicidade. A fazenda era minha gaiola, e eu, um passarinho de asa cortada. Mas o pior ainda estava por vir. Quando completei 13 anos, meu destino foi selado sem que eu pudesse dizer uma palavra. Coronel Ambrósio chegou em casa certo dia e disse para minha mãe: "Tá resolvido, Lúcia casa no mês que vem." Assim, sem mais nem menos. Minha mãe nem olhou para mim, só baixou a cabeça e continuou remendando um pano. Eu senti um frio no peito, mas já sabia que não adiantava perguntar nada. O tal noivo era Geraldo Borges, um fazendeiro de 50 anos, viúvo, rico e metido a importante. Eu nunca tinha visto o homem na vida, mas agora ele seria meu marido. Naquela época, ninguém perguntava o que uma menina queria. Eu podia querer brincar, correr no mato, aprender a ler. Mas meu pai achava que já estava na hora de eu cumprir meu papel de mulher. No dia do casamento, a casa estava cheia. Os homens fumavam charuto, riam alto,
Brindavam como se fosse uma grande festa. Só eu não via motivo para comemorar. Meu vestido era bonito, mas pesado demais. Cada laço, cada renda me apertava como se fossem correntes. Minha mãe arrumava meu cabelo, mas não dizia nada. Eu queria que ela me olhasse, que dissesse alguma coisa. Mas ela só suspirava, como quem já tinha aceitado a derrota. Na hora da cerimônia, Geraldo segurou minha mão como se eu fosse dele. Um aperto forte, que fez meu corpo inteiro gelar. O padre falou um monte de coisa que eu nem ouvi direito. Só lembro das palavras, até que a morte os separe. Meu coração gritava que aquilo não era certo, que eu precisava fugir. Mas para onde? Eu não tinha ninguém por mim. Então fiquei ali, quieta, obedecendo como sempre. Quando a festa acabou, as mulheres me olhavam com pena e os homens davam tapinhas nas costas de Geraldo, rindo. "Agora ela é tua", diziam. E ele sorria, orgulhoso. Eu não entendia bem o que aquilo significava, mas dentro de mim algo dizia que minha vida ia mudar para pior. E mudou. Assim que chegamos na casa dele, no meio daquelas paredes frias, eu soube que não tinha mais volta. Geraldo fechou a porta e me olhou de cima a baixo, com um olhar que me fez querer desaparecer. "Agora você vai aprender a ser mulher", ele disse. E naquele momento, eu soube que o inferno tinha só começado. Eu queria chorar, queria correr, queria que minha mãe tivesse feito alguma coisa. Mas ninguém fez. E eu, Lúcia, com apenas 13 anos, me tornei prisioneira de um casamento que não escolhi. O peso do silêncio daquela casa me engoliu inteira. Geraldo Borges largou o chapéu na mesa e me olhou de um jeito que fez minha pele arrepiar. "Agora você é minha mulher", ele disse, puxando o paletó e afrouxando a gravata. Meu coração batia descompassado, minha mão suava. Mas eu não sabia o que fazer. Só sabia que queria sumir dali. Mulher minha tem que saber obedecer. Ele continuou, andando devagar na minha direção. Eu dei um passo para trás, mas a parede me impediu de fugir. O cheiro de álcool misturado ao suor dele me enjoava. "Tão te criando muito solta", ele murmurou, pegando meu braço com força. "Mas eu vou ensinar." Meu peito apertou, a vontade de chorar veio, mas engoli seco. Chorar só deixaria ele mais bravo. Aquela noite foi longa. Eu tentei apagar da minha cabeça, tentei fingir que não era comigo. Mas a dor ficou. O medo se enraizou na minha alma. Depois que tudo acabou, fiquei deitada olhando para o teto, sentindo meu corpo doer. Geraldo roncava ao meu lado, satisfeito, enquanto eu tentava entender o que tinha acontecido. Ali, naquela cama, com apenas 13 anos, eu soube que minha infância tinha acabado. Nos dias que vieram depois, aprendi rápido como seria minha vida dali para frente. Acordava antes do sol para cuidar da casa, e qualquer erro era motivo para bronca, ou coisa pior. Se a comida não estava do jeito que ele queria, o prato voava na parede. Se eu demorava para atender ele, levava um safanão. "Mulher tem que aprender a servir", ele dizia. E eu tinha que engolir cada palavra. Minha mãe nunca foi me visitar, nem mandou recado. No fundo, eu sabia que ela sabia do que estava acontecendo, mas ela, assim como eu, tinha medo. E o medo fazia a gente aceitar as coisas como eram. A única coisa que eu tinha era o silêncio. Eu me agarrava a ele, como quem segura um pedaço de madeira em Rio Bravo, porque falar não adiantava. Ninguém ia me escutar. Às vezes me pegava sonhando em fugir. Mas fugir para onde? Meu pai me mataria se eu voltasse para casa. A cidade mais próxima ficava longe demais para ir a pé. E eu não tinha ninguém no mundo. Então, eu ficava. Eu obedecia. Eu sorria na frente dos outros, fingindo que estava tudo bem. Mas por dentro, eu só queria desaparecer. Eu era só uma menina, jogada num casamento que nunca pedi. E o pior, ninguém se importava. Nem meu pai, nem minha mãe, nem os vizinhos.
Porque era assim que o mundo funcionava. Mulher nascia para servir, para sofrer calada. Mas dentro de mim, eu sentia que um dia eu ia encontrar um jeito de sair daquele inferno. Só não sabia quando. O tempo passou e eu fui me acostumando com a vida que me deram. Não porque queria, mas porque não tinha escolha. Cada dia era igual ao outro. Acordava cedo, fazia tudo do jeito que Geraldo mandava e se algo saísse errado, pagava o preço. Mas então, um dia, comecei a sentir um enjoo esquisito, um cansaço que não passava. Minha barriga inchou aos poucos e não demorou para eu entender o que estava acontecendo. Eu estava grávida, com 15 anos esperando um filho de um homem que me tratava como nada. Quando contei, Geraldo me olhou de cima a baixo e soltou um resmungo. Agora vai ter mais o que fazer. Não houve carinho, não houve alegria, mas por dentro um fio de esperança nasceu. Talvez com um filho ele mudasse. Talvez pela primeira vez eu tivesse algo só meu. Os meses passaram e a barriga cresceu. Eu sentia a criança mexer e me agarrava àquela vida dentro de mim, como se fosse minha única chance de felicidade. Na fazenda, as mulheres mais velhas diziam que mãe esquece as dores quando pega o filho nos braços. Eu me agarrava a isso. Talvez o bebê trouxesse um pouco de luz para minha vida escura. Quando a hora chegou, foi uma luta. Gritei a noite toda, apertando os lençóis da cama. Não tinha médico, não tinha conforto. Só eu, a parteira e o sofrimento. Mas no fim, a dor virou milagre. Minha filha Teresa nasceu. Pequena, frágil, mas perfeita. Quando a segurei nos braços, senti uma coisa que nunca tinha sentido antes. Amor de verdade. Amor que não machuca, que não exige, que só existe. Por um tempo as coisas pareceram melhorar. Geraldo ficou mais calado, menos bruto. Talvez porque gostasse da ideia de ter uma filha para exibir. Ou talvez porque eu já não era só uma esposa, mas também a mãe da criança dele. Eu me agarrava a isso, tentando acreditar que de alguma forma minha vida podia ser um pouco menos amarga. Mas esperança demais pode ser perigoso. Os meses passaram e Teresa foi crescendo. Eu fazia de tudo para protegê-la, para não deixar que ela sentisse o peso daquela casa como eu sentia. Mas Geraldo não demorou a mostrar que homem ruim não muda. Ele bebia, chegava tarde, reclamava de tudo. Qualquer coisa era motivo para um tapa, um grito, um castigo. E agora, além de mim, eu tinha minha filha para proteger. Foi aí que eu entendi. Teresa não ia me salvar. Pelo contrário, agora eu tinha ainda mais medo. Não por mim, mas por ela. Eu podia aguentar tudo, mas não deixaria minha filha passar pelo mesmo que eu. Naquele momento, eu fiz uma promessa silenciosa. Um dia, de um jeito ou de outro, eu ia tirar a gente dali. Nem que isso me custasse a vida. Teresa crescia rápido, e eu fazia de tudo para manter ela longe das sombras daquela casa. Mas não demorou muito para minha barriga começar a inchar de novo. Com 17 anos, lá estava eu, esperando outro filho de Geraldo Borges. Quando contei para ele, esperava qualquer reação, menos a que veio. Ele só bufou, tomou um gole da cachaça e murmurou: "Espero que dessa vez seja um homem." A barriga crescia e eu já sabia que a esperança era uma ilusão. Na primeira gravidez, achei que um filho podia mudar alguma coisa. Agora, eu só queria sobreviver. Geraldo ficava cada vez mais distante, bebendo mais, ficando mais tempo fora de casa. Quando estava por perto, tudo era motivo para grosseria. "Você já tá ficando imprestável." Ele dizia como se eu fosse só uma máquina de botar filho no mundo. A gestação foi difícil. O corpo doía e o cansaço pesava, mas ninguém ligava. Eu continuava a cuidar da casa, da roça, de Teresa. Sem carinho, sem cuidado, só esperando o dia da criança nascer. Eu só rezava para que, fosse menino ou menina,
Deus protegesse ele de tudo que eu já tinha passado. Porque se fosse homem, ia virar igual ao pai. E se fosse mulher, eu nem queria imaginar. No dia do parto, a dor veio forte. A parteira chegou, as vizinhas ajudaram. Mas Geraldo? Geraldo nem apareceu. Depois me avisem se nasceu direito, ele disse antes de sair. E naquela noite, entre gritos e suor, meu filho Joaquim veio ao mundo. Quando segurei ele nos braços, vi que era pequeno, frágil, inocente. Nada daquilo era culpa dele. Mas dentro de mim, eu já sabia que Geraldo ia tratá-lo diferente. Um homem, disseram as mulheres sorrindo. Seu marido vai ficar contente. Mas quando Geraldo voltou, só olhou Joaquim de longe e disse: pelo menos esse presta. Não pegou o filho no colo, não sorriu. Só sentou à mesa e tomou outra dose da cachaça. Ali, eu soube que meu destino tinha piorado, porque agora eu valia ainda menos para ele. Eu tinha cumprido meu papel. Os dias foram passando, e Joaquim era diferente de Teresa para os olhos do pai. Ele não era ignorado. Pelo contrário, Geraldo queria ensinar ele a ser homem. Dizia que filho dele tinha que aprender desde cedo a ser forte, a não chorar, a não ser mole, como eu. E Teresa? Teresa passou a ser ainda mais deixada de lado. Eu via no olhar dela que ela sentia, e aquilo me cortava por dentro. Foi ali que entendi de vez que eu não tinha mais nada para esperar. Geraldo não ia mudar, não ia se tornar um bom pai, muito menos um bom marido. Se eu quisesse salvar meus filhos daquele inferno, só tinha um jeito. Eu mesma teria que encontrar uma saída. Mas ainda não sabia como. A vida na casa de Geraldo Borges só piorava. Agora, com 2 filhos, eu mal tinha tempo de respirar. Teresa, com 3 anos, já percebia o peso do mundo ao redor. Joaquim, ainda bebê, mamava no meu peito sem saber que eu tinha medo até do amanhã. Geraldo bebia mais, parava menos em casa, e quando vinha, trazia raiva no olhar e cachaça no sangue. Eu já não esperava nada dele. Foi numa noite quente de verão que tudo mudou. Geraldo chegou mais tarde que o normal, arrastando as palavras e tropeçando nos próprios pés. "Mulher, traz minha comida!" Ele gritou, jogando o chapéu na mesa. Fui correndo esquentar o que tinha sobrado do jantar, com medo do que ele faria se eu demorasse. Mas antes que eu voltasse, ouvi um baque forte. Quando olhei, ele estava caído no chão. Pensei que fosse mais uma das bebedeiras dele, mas dessa vez era diferente. O corpo tremia, a respiração falhava. "Geraldo!" Chamei sem saber o que fazer. Ele me olhou por um segundo. Tentou dizer algo, mas a boca não respondeu. Então, de repente, o silêncio. Um silêncio pesado, estranho. Geraldo Borges estava morto. O homem que me fez sofrer tanto tinha partido assim, sem aviso. Por um instante não senti nada. Nem tristeza, nem alívio. Só fiquei ali, parada, olhando para aquele corpo no chão. As vizinhas chegaram, o padre foi chamado, e logo a notícia se espalhou. "Ataque do coração", disseram. O homem que se achava tão forte, tão dono de tudo, tinha caído sem ninguém para ajudá-lo. No velório choraram por ele, mas eu só pensava no que seria de mim. Com 18 anos, viúva e com 2 filhos pequenos, me vi num mundo que nunca me pertenceu. As terras, o gado, a casa, nada era meu. Tudo ficou nas mãos dos filhos mais velhos de Geraldo, do primeiro casamento. Eles me olharam com desprezo, como se eu fosse um estorvo. "Isso aqui nunca foi seu, Lúcia. Vai ter que sair." E foi assim que, da noite pro dia, me vi sem chão, sem rumo. Fui até o padre pedir ajuda, mas ele só suspirou. "Mulher sozinha tem pouca escolha, minha filha." Minha mãe? Nenhum recado mandou. Meu pai? Sabia da minha situação, mas não fez nada. "Se vire", foi tudo que ouvi. Olhei para Teresa e Joaquim e soube que ninguém ia nos salvar. Se eu quisesse um futuro para nós,
Eu mesma teria que encontrar um caminho. Peguei o pouco que tinha, enfiei num saco de pano e segurei meus filhos firme. Não sabia para onde ir, mas sabia que ficar não era uma opção. Pela primeira vez na vida, eu não era mais prisioneira de um homem. Mas também não tinha nada. E foi assim que começou a minha verdadeira luta pela sobrevivência. Saí da casa de Geraldo Borges com uma trouxa de roupa e 2 filhos no colo. Não tinha para onde ir. Passei a primeira noite na varanda da igreja, tentando acalmar Teresa, que chorava de frio, enquanto Joaquim dormia encolhido no meu peito. Eu queria desabar, mas não podia. Eu era tudo o que eles tinham. O dia amanheceu, e com ele veio a dura verdade. Eu estava sozinha no mundo. O padre conseguiu que eu ficasse uns dias num quartinho dos fundos da igreja, mas logo deixou claro: isso aqui não é lugar para família. Você precisa resolver sua situação. Resolvi procurar ajuda. Fui até um advogado na cidade, Dr. Vicente, e contei minha história. Ele escutou, coçou a barba e disse: a lei está do lado dos homens, Dona Lúcia, mas podemos tentar. Entramos na justiça para eu conseguir pelo menos um pedaço das terras de Geraldo. Um lugar para criar meus filhos. Mas os filhos do primeiro casamento dele já estavam esperando. Essa aí quer viver às custas do nosso pai, diziam na audiência. Me tratavam como se eu fosse uma intrusa, uma aproveitadora. Mas eu sabia a verdade. Eu era só mais uma mulher que eles achavam que podiam descartar. A briga na justiça se arrastou por meses. Cada vez que eu entrava na sala do tribunal, me sentia menor. Mas eu não podia desistir. Teresa e Joaquim dependiam de mim. Foi então que uma notícia me pegou de surpresa. Meu pai, Coronel Ambrósio, tinha se metido no processo. Mulher minha não precisa de nada de morto. Ele disse, deixando claro que estava contra mim. Meu próprio pai se aliou aos filhos de Geraldo para garantir que eu não ficasse com nada. Ela que volte para casa e faça o que eu mandar. Ele disse em frente ao juiz. Meu sangue gelou. Eu já sabia que ele nunca tinha me amado, mas ouvir aquilo doeu. Voltar para a fazenda significava ser prisioneira de novo. E isso eu não ia aceitar, nem que eu tivesse que dormir na rua. Depois de muita luta, consegui uma pequena parte da herança. Uma casinha simples e um pedaço de terra. Não era muito, mas era meu. Quando saí do tribunal, olhei para o céu e fiz uma promessa. Nunca mais deixaria homem nenhum decidir minha vida. Meu pai podia ter me traído, mas eu não ia mais viver de cabeça baixa. Eu ainda não sabia como, mas eu ia vencer. A decisão do juiz me deu um pedaço de terra e uma casinha, mas eu sabia que não ia durar. Meu pai, Coronel Ambrósio, não ia aceitar que eu tivesse nada sem a permissão dele. Os filhos de Geraldo Borges me olhavam torto cada vez que me viam na cidade. Eu sentia no peito que aquilo não era o fim. Eles iam dar um jeito de me tirar tudo. Se eu quisesse salvar meus filhos, eu precisava fugir. Foi nesse tempo que conheci Mateus, um advogado novo na cidade, que já tinha ouvido falar da minha história. Você não pode ficar aqui, Dona Lúcia. Ele disse sério. Seu pai tem influência demais. Se decidir que você não deve ter nada, pode dar um jeito de tomar tudo de volta. Ele estava certo. Eu não podia esperar para ver o que aconteceria. Precisava ir antes que fosse tarde. Mateus se ofereceu para me ajudar. Ele não tinha dinheiro, mas tinha conhecidos que podiam nos acolher numa cidade maior. No começo tive medo. Como confiar num homem depois de tudo que passei? Mas eu não tinha escolha. Juntei o pouco que tinha, peguei Teresa e Joaquim no colo, e numa noite sem lua, saímos sem olhar para trás. Era agora ou nunca. A estrada parecia infinita. Mateus conseguiu uma carroça até a estação, onde pegamos um trem para longe. Teresa, sonolenta, me perguntava onde a gente estava indo. Para um lugar melhor, minha filha. Eu sussurrava, sem saber se era verdade.
Mas dentro de mim, eu queria acreditar que finalmente estava saindo do pesadelo. Pela primeira vez, eu tinha esperança. Chegamos na nova cidade quando o sol nascia. Não tinha casa, não tinha conforto. Mas pelo menos ali, ninguém me conhecia. Fomos recebidos pela mãe de Mateus, Dona Lourdes, uma senhora de olhar desconfiado. Mais uma perdida nesse mundo, murmurou, mas deixou que a gente ficasse no quartinho dos fundos. Era pequeno, apertado, mas era um recomeço. Nos primeiros dias, eu acordava assustada, achando que alguém ia bater na porta e me levar de volta. Mas os dias passaram e ninguém veio. Pela primeira vez em anos, eu dormia sem medo. Mateus conseguiu trabalho numa pequena firma e eu comecei a costurar para ajudar no sustento. A vida ainda era dura, mas agora eu tinha um pouco de paz. Sentada na beira da cama, com Teresa e Joaquim dormindo ao meu lado, respirei fundo e agradeci. Eu tinha fugido do inferno. Não sabia o que o futuro me reservava, mas uma coisa era certa. Nunca mais eu ia deixar ninguém decidir minha vida por mim. O passado tinha ficado para trás. Agora era só eu e meus filhos, construindo um novo começo. A nova cidade me deu paz, mas também trouxe desafios. Eu não tinha nada além das roupas no corpo e 2 filhos para criar. Mateus arrumou trabalho num pequeno escritório, mas o dinheiro era curto. Eu comecei a costurar para fora, pegava serviço das vizinhas, fazia o que dava. Era trabalho duro. Mas pelo menos eu não levava mais tapa. Não tinha mais medo de acordar. Dona Lourdes, a mãe de Mateus, me olhava de canto de olho. Não confiava em mim. Mulher largada pelo marido sempre tem culpa no cartório. Ouvi ela cochichar um dia. Engoli seco, mas não respondi. Eu já tinha aprendido que palavras não mudam nada. Só trabalho, só esforço. Eu ia provar com o tempo que eu não era o que diziam. Teresa e Joaquim cresceram num canto apertado, mas cercados de amor. Eu fazia o possível para eles não sentirem falta do que nunca tiveram. Às vezes, Joaquim perguntava do pai, e eu desviava o olhar. Depois te conto, filho. O passado ainda doía, mas eu sabia que um dia teria que contar a verdade, só não sabia como. O tempo passou, e Mateus começou a mudar. Ele sempre foi um homem bom, me ajudou quando eu mais precisei. Mas a pressão de não poder advogar, de viver de favor, pesava nele. Voltava para casa cansado, calado. Eu tentava animá-lo, mas ele só suspirava e dizia: "Isso aqui não é vida para um homem, Lúcia." E eu entendia. Eu também queria mais. Um dia, Mateus chegou em casa mais tarde e disse: "Consegui uma chance de recuperar minha licença, mas preciso de dinheiro." Meu coração acelerou. Eu sabia que ele sonhava em voltar a advogar, mas o pouco que a gente tinha mal dava para comer. "A gente dá um jeito", respondi sem nem saber como. Eu não ia deixar ele desistir, não depois de tudo. Vendi meu único vestido bonito, aceitei mais serviço de costura, fiz o impossível para juntar o dinheiro. Se Mateus voltasse a advogar, a gente teria um futuro de verdade. Quando ele finalmente conseguiu reverter a suspensão, vi no olhar dele que ali nascia um novo homem. E dentro de mim, eu soube. Talvez pela primeira vez na vida, eu tivesse escolhido certo. Naquela noite, sentei na cama, olhei para os meus filhos dormindo e respirei fundo. O caminho ainda era longo, mas eu já não era a mesma menina que meu pai vendeu, nem a mulher assustada que Geraldo destruiu. Eu estava recomeçando do meu jeito, com minha liberdade. E dessa vez, ninguém ia tirar isso de mim. Os anos foram passando, e aos poucos a vida foi se ajeitando. Mateus voltou a advogar, e o dinheiro começou a entrar de verdade. Teresa e Joaquim cresceram saudáveis, com uma infância simples, mas feliz. Eu ainda costurava, mas agora era por escolha, não por desespero. Pela primeira vez, senti que a gente podia respirar sem medo. Mas o passado não some fácil.
Às vezes eu acordava assustada, coração acelerado, achando que ainda estava presa na casa de Geraldo Borges. Outras vezes, sentia raiva do Coronel Ambrósio, que me entregou sem nem perguntar se eu queria. Mas a vida seguia, e eu aprendi que algumas dores a gente não apaga. A gente só aprende a carregar sem deixar que pesem tanto. Teresa cresceu esperta, decidida. Um dia me olhou e disse: "Mãe, quero estudar para ser professora." Meu peito se encheu de orgulho. Eu queria para minha filha o que nunca tive: a liberdade de escolher o próprio caminho. Joaquim também sonhava alto. "Vou ser advogado igual ao Mateus!" Engoli as lágrimas. Meu filho queria ser um homem bom, diferente do pai que teve. Um dia sentei no quintal, olhando para o céu, e me dei conta. Eu venci. Não do jeito grandioso que muita gente imagina, mas do jeito que realmente importa. Eu sobrevivi. Construí um lar onde meus filhos não precisavam ter medo. Mateus nunca levantou a voz, nunca ergueu a mão. Pela primeira vez, eu sabia o que era ser amada de verdade. Certa vez recebi uma carta. Era sobre meu pai, Coronel Ambrósio. Ele estava doente, os dias dele estavam contados. Não senti alegria nem tristeza. Só um vazio estranho. Ele nunca me pediu perdão, nunca tentou consertar o que fez. E eu? Eu não precisava mais de desculpas. Eu já não vivia mais presa ao que ele fez comigo. O tempo não apaga tudo, mas ensina a seguir em frente. A menina que foi vendida para um casamento nunca desapareceu de mim, mas hoje ela já não chora mais. Ela olha para frente, segura as mãos dos filhos e segue caminhando, porque aprendeu que nada pode ser mais forte que a vontade de viver. Nessa vida minha gente cai, se quebra, sangra, mas se a gente se agarra naquilo que ama, sempre dá para recomeçar. Eu não sou mais a mulher que fui um dia. Sou Lúcia, sou mãe, sou esposa, sou uma mulher livre. E isso, ninguém nunca mais vai tirar de mim. O tempo seguiu seu curso, e eu aprendi a viver sem olhar para trás. Teresa já era uma moça, Joaquim, um rapaz decidido. Mateus trabalhava firme, e nossa casa, que antes era só um canto apertado nos fundos da cidade, agora era um lar de verdade. Mas o passado tem um jeito estranho de aparecer quando a gente menos espera. E ele voltou numa carta, uma que eu nunca imaginei receber. Coronel Ambrósio estava morto. Não chorei, não senti alívio. Só um vazio. A carta dizia que ele deixou parte da herança para mim e para os meus filhos. Um homem que me vendeu como mercadoria agora tentava pagar a dívida com dinheiro. Mas dinheiro não apaga a dor, não conserta o que foi quebrado. Sentei na beira da cama olhando para a carta e suspirei fundo. O que fazer com aquilo? Mateus percebeu meu silêncio e segurou minha mão. Você não precisa aceitar, Lúcia. O passado não manda mais em você. Olhei para ele e entendi. Eu era livre. Não devia mais nada àquele homem, nem raiva, nem gratidão. Peguei a carta, dobrei devagar e tomei minha decisão. Aquela herança não era sobre o que ele quis me dar, mas sobre o que eu podia construir. Não aceitei por vingança. Aceitei pelos meus filhos. Usei aquele dinheiro para garantir que Teresa e Joaquim tivessem um futuro longe de tudo que eu vivi. Paguei os estudos deles, comprei uma casinha melhor. Transformei o que era dor em um recomeço. Meu pai tentou me destruir, mas sem querer me deu a chance de vencer. Os anos passaram e vi Teresa se formar professora, Joaquim seguir os passos de Mateus no direito. Cada conquista deles era minha também. Meu coração, que um dia só conheceu medo, agora conhecia orgulho. E naquele momento, entendi. A maior herança que eu podia dar para eles não era dinheiro, era liberdade. E eu consegui. Sentei na varanda, olhando para o céu estrelado. Lembrei da menina de 13 anos que foi tirada da casa da mãe e jogada num casamento sem amor. Lembrei das noites de medo, das fugas,
das lágrimas escondidas. Mas tudo isso ficou para trás. Agora, eu era dona da minha história. E pela primeira vez, eu sabia que tinha vencido. Os anos passaram e a vida seguiu seu rumo. Teresa virou professora, Joaquim se tornou advogado e Mateus continuava sendo o homem bom que me ajudou a recomeçar. Eu já não precisava lutar para sobreviver. Agora minha luta era outra. Aproveitar cada dia, sem medo, sem pressa, sabendo que eu venci. Muita gente achava que minha maior vitória foi conseguir dinheiro, casa, estabilidade. Mas não foi isso. Minha maior vitória foi ter quebrado o ciclo, ter dado aos meus filhos uma vida sem medo. Eles nunca viram a mãe ser humilhada, nunca acordaram no meio da noite com gritos, nunca precisaram fugir. E isso não tem preço. Um dia, Joaquim veio me visitar e perguntou: "Mãe, a senhora se arrepende de alguma coisa?" Sorri, passei a mão nos cabelos grisalhos e respondi: "Não. Tudo o que passei me fez chegar até aqui. Se eu mudasse alguma coisa, talvez não tivesse vocês. E vocês são a melhor coisa que já tive na vida." Ele sorriu emocionado. E naquele momento soube que eu nunca mais ia me sentir sozinha. Agora sento na minha cadeira de balanço e vejo meus netos correndo pelo quintal. Eles nunca vão conhecer o medo que eu conheci. Nunca vão saber o que é ser tratado como coisa, não como gente. Eles vão crescer livres, sabendo que são amados. E se minha história serviu para alguma coisa, foi para isso. Fecho os olhos e sinto a brisa leve bater no rosto. O passado já não me assombra. O que me tiraram, a vida me devolveu de outro jeito. Nunca fui rica, nunca fui famosa. Mas fui forte. E ser forte é o que fez de mim quem sou. Se você ouviu minha história até aqui, quero que saiba uma coisa. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com isso. A vida pode ser dura, mas sempre há uma saída. Sempre há uma chance de recomeçar. Nunca deixe ninguém decidir quem você deve ser. Muito obrigada por me escutar. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e se inscreva. Porque contar histórias como essa pode ajudar muita gente a encontrar força para seguir em frente. E lembre-se, a vida pode tentar te derrubar, mas só você decide se vai ficar no chão.